Está a gravar. Então, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa palestra de abril da Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia, que hoje conta com um amigo que está nos antípodas, não é, deste planeta, e que é o Dr. Francisco Almeida, e que nos vai falar sobre um tema bastante diversificado, a atender à extensão do próprio título. A importância social da ciência arqueológica na Austrália contemporânea, reflexões antropológicas sobre o sistema de gestão do património aborígene no estado de Vitória, herança colonial, resistência, sobrevivência, limites, desafios e perspectivas. Eu vou ler rapidamente o resumo. 15 anos de experiência profissional na gestão do património cultural aborígene, e nomeadamente na área específica do património arqueológico, em instituições governamentais, instituições aborígenes e arqueologia empresarial. Autoriza uma perspectiva alargada e crítica acerca do sistema de gestão do património cultural aborígene no estado de Vitória. Procuraremos demonstrar como se trata de um sistema essencialmente burocrático preso a rotinas, que a miúdo falha em perceber a importância social da arqueologia enquanto ciência, nomeadamente no que pode fazer ou acrescentar às aspirações e desafios das comunidades aborígenes atuais. Nesta palestra discutiremos alguns aspectos da historiografia da atividade arqueológica e antropológica, desde os primórdios da invasão/colonização do Sudeste australiano e como ainda hoje tendências colonialistas teimam em dominar a gestão do património em Vitória. Francisco Almeida é um arqueólogo com mais de 3 décadas de experiência profissional em investigação arqueológica e gestão do património cultural. Doutorado em arqueologia pela Southern Methodist University, nos Estados Unidos, em 2000, liderou e participou em vários projetos de investigação multidisciplinares dedicados ao estudo da arqueologia do Pleistoceno Superior e do início do Holoceno em Portugal, entre 1992 e 2010, com particular enfoque em contextos de grutas e abrigos sob rocha. O seu trabalho incluiu a coordenação de projetos de grande escala, como o estudo das ocupações paleolíticas e epipaleolíticas na área da barragem do Alqueva e a investigação do abrigo do Lagar Velho entre 2000 e 2009. Autor de mais de 40 publicações e participante em numerosos congressos internacionais, a sua investigação abrange áreas como a tecnologia lítica, a paleoecologia humana, a análise espacial de contextos arqueológicos, bem como a introdução e aplicação de metodologias inovadoras, como as remontagens líticas ou a fotogrametria, como método para o registro tridimensional de contextos arqueológicos. Desde 2011 trabalha no estado de Vitória, Austrália, na área da gestão do património cultural, colaborando estreitamente com comunidades aborígenes e instituições governamentais no estudo, proteção e divulgação do património cultural indígena, bem como no desenvolvimento de iniciativas de formação no âmbito do património. É atualmente Technical Specialist and Heritage Advisor para o Barangi Gajin Land Council, um dos Registered Aboriginal Parties do estado de Vitória, com responsabilidades de gestão do património material e imaterial numa área de aproximadamente 36.000 km². Vou-me calar para passar a palavra ao Francisco, com os grandes agradecimentos nossos por mais este contributo que nos dás. Ora viva, boa noite, aqui é boa manhã, são 6h40 da manhã aqui. Obrigado pela vossa paciência para me verem esta noite, quando acabo de acordar há cerca de hora, só para verificar que a apresentação estava pronta. Olá a todos os que me conhecem e que são meus amigos de longa data, e também aos que não conheço ainda. E é uma boa oportunidade para falar sobre o que me tem ocupado desde fevereiro de 2011, quando mudei de hemisfério e comecei primeiramente a trabalhar para o governo do estado de Vitória como
manager de uma das regiões na gestão do património cultural aborígene. E depois, passados 5 anos, fui convidado para trabalhar com um destes Registered Aboriginal Parties. E estive a trabalhar com o Stongrong durante 5 anos. Depois, Covid, as coisas mudaram. Estive a trabalhar 2 anos e meio para uma empresa de arqueologia, baseada em Melbourne, mas com trabalhos espalhados um pouco por toda a Austrália, tendo tido a oportunidade para trabalhar em projetos não só em Vitória, mas também junto das grandes companhias mineiras da Austrália e do Oeste. E nos últimos, desde julho, voltei a trabalhar, que é a parte que eu mais gosto de trabalhar, de facto, integrado em comunidades, com os Barangiga Land Council, na parte oeste do estado de Vitória. Eu vou tentar ligar a apresentação. Ora, ver se tem aqui alguma. Não consigo encontrar onde está a janela. Por alguma razão. Para partilhares a tela, é isso? Sim. O Álvaro, que conhece melhor o sistema, talvez te possa ajudar. Está no fundo a indicação de partilhar ecrã. Sim. Clicar aí, tem que ter na secretária, não é? O PowerPoint, na sua secretária. Sim. Portanto, está. Interessante. Na base do ecrã não vês uma série de sinais, uma série de... Sim, vejo o sinal de share. Primeiro tem que colocar na secretária, depois abrir, depois de clicar aí. Na secretária, o que é a secretária? É na página do seu trabalho, é aquela front page, não é? Abres o PowerPoint, que é um fecheiro Se quiserem, PowerPoint. Abres o fecheiro PowerPoint, como se fosses projetar uma sala. Vou tentar assim primeiro. Esperem só um bocadinho. Ora, conseguem ver a apresentação? Vamos lá. Exato. Sim, exato. Tá? Sim. Okay. Pronto. Então fazemos assim. Portanto, é um título de facto bastante longo e eu organizei isto um bocado baseado na cronologia da minha experiência por cá. Portanto, quando me contrataram, digamos assim, me disseram, eu perguntei ao único arqueólogo que eu conhecia do estado de Vitória na altura, isto em 2010, quais é que eram as perspectivas de emprego na Austrália para alguém que se preocupa em proteger património cultural e nomeadamente património arqueológico. E a resposta dele foi, se queres lecionar na universidade, esquece, porque todos os lugares estão ocupados e vão estar ocupados durante muitos anos. Se queres trabalhar em arqueologia empresarial, há montes de trabalho e montes de oportunidades, porque a legislação aqui em Vitória criou montes de mercado para empresas de arqueologia. E a nível governamental, por exemplo, nós tivemos esta posição aberta durante mais de um ano, mas ninguém qualificado avançou para ela, porque está na província. E eu perguntei, o que é que vocês querem dizer com província? A 3 horas a 3 horas de Melbourne. E eu pensei, isso parece-me excelente, 3 horas de Melbourne, afastado da grande cidade, parece um bom sítio para se trabalhar. E pronto, entretanto, lá
atravessámos o processo de recrutamento, entrevista, e uma das coisas que portanto, cá eles fazem o que eles chamam a selection criteria, os critérios de seleção, e dos 6 apresentados, 5 eu claramente ultrapassava os requisitos, 1 obviamente não, que era a experiência prévia de colaboração com comunidades e pessoas aborígenes. Mas o que me disseram foi, com o teu currículo e como tu vais estar a liderar uma equipa que já tem esses contactos, não há problema. Mas seja como for, nós não vamos fazer nenhuma decisão em relação a contratar-te só pelo teu currículo e uma entrevista telefónica, vais ter que arranjar maneira de vir cá. Então eu fui, em junho de 2010, vim, e ao contrário de uma entrevista para emprego, que geralmente dura 1 hora, tive uma entrevista que durou 1 semana. E nessa semana foi interessante, porque apercebi-me, obviamente, de alguns atritos existentes entre o governo e as comunidades aborígenes. Foi-me dito que às vezes é muito complicado fazer consultation e falar com comunidades aborígenes. É um trabalho que não é fácil. E o que eu posso dizer é que desde 2011 ainda não encontrei uma situação dessas. Não é difícil, não é de maneira nenhuma difícil, desde que haja respeito mútuo e compreensão ao que é que as pessoas veem. E, sem mais demoras, isto faz-me entrar na apresentação. Eu gostava de começar por vos mostrar um documento que foi criado pelo Parlamento do Estado de Vitória em 1858, 59, após uma fase inicial várias fases iniciais, não é? Portanto, o povoamento do Estado é tudo menos pacífico, há fases de massacres, de violência, de guerra de fronteira, por assim dizer. Sem o próprio nome, há claramente uma política que hoje se chamaria claramente de genocídio, não só físico, mas cultural, em que as diferentes comunidades aborígenes e os diferentes países, digamos assim, que existiam no Estado de Vitória são claramente invadidos, e muito conhecimento e muita tradição é perdida. Ainda antes desta altura é criado um sistema de protetorado em que o Reino Unido, portanto o rei ou a rainha na altura, não é? Decide que algo tem que ser feito para proteger as comunidades aborígenes, e então que são criados vários protetorados, tipo safe places, onde as pessoas podiam se abrigar da violência dos colonos e tentar uma vida mais ou menos normal, mas completamente afastada do que era a vida normal antes da invasão. Em 1858, isto é há uma tentativa de legislar novamente para salvaguardar o bem-estar das comunidades aborígenes. Aqui, portanto, lemos o preâmbulo deste documento, portanto, em que mostra uma grande preocupação por parte do Parlamento para aliviar as necessidades mais prementes das comunidades aborígenes. Mas depois, mais à frente no documento, uma das coisas que eles fazem é mandam uma carta para as várias pessoas que estão distribuídas pelas diferentes áreas regionais do Estado de Vitória, com um inquérito acerca do que é que eles sabem destas comunidades aborígenes com a qual havia muito pouco contacto do governo. E é interessante ter a noção que, claramente, eles estavam completamente convencidos que as comunidades aborígenes iam se extinguir, iam desaparecer, e como havia muita vontade da comunidade científica
internacional, e nomeadamente britânica, para tentar saber o máximo sobre estas pessoas e estas comunidades, estas experiências humanas. Todo esta lista de questões que foi enviada às pessoas do poder que viviam nas regiões, que geralmente, como em todo lado, seriam militares, seriam juízes, seriam pessoas ligadas a instituições religiosas. Foram enviadas várias perguntas. Temos dentro do documento elementos, nomeadamente tão racistas como este aqui, em que se afirma que algumas das questões podem nem sequer ser aplicáveis pelo facto de ser uma raça considerada tão inferior no âmbito da escala civilizacional. Portanto, este é o tipo de documentos que ainda se encontra online, completamente disponíveis para apreciarmos a maneira como as pessoas das primeiras nações daqui deste território eram tidas em conta na altura. Do ponto de vista da relação destas comunidades com a ciência arqueológica, eu posso dizer que, ao longo de várias reuniões que fui tendo, ao longo destes anos, há, de facto, um ambiente de desconfiança em relação à ciência arqueológica e à ciência em geral, porque muitas coisas más aconteceram em nome da ciência. Algumas das quais, nomeadamente, foram as desecrações de cemitérios, portanto, cemitérios, uma expressão usada por nós atualmente, mas, portanto, zonas onde pessoas tinham os seus restos mortais enterrados e que eram áreas que, como é óbvio, não eram para ser tocadas, e a quantidade de restos humanos e contextos de enterramento que foram dessecrados em nome da ciência ao longo dos últimos 200 anos é absolutamente incrível. E pronto, e temos comentários a dizer o que é que de facto é importante quando se vai para as pessoas que estavam a responder este questionário, e instruções claramente. Portanto, o mais importante é, se vocês tiverem a oportunidade, recolham crânios e, se tiverem possibilidade de comparar os crânios que vocês com os, como eles dizem aqui na última parte final do documento, do living subject, com as pessoas ainda vivas, tenham essa oportunidade. Portanto, uma ideia que não está distante da frenologia, mas efetuada por pessoas de facto de ciência na altura. Temos aqui algumas das respostas que hoje, como felizmente o contexto mudou, uma das coisas que nós, enquanto arqueólogos que gerimos o património do ponto de vista espacial, consideramos muito importante, é saber onde é que eventualmente há restos humanos enterrados, de maneira que esses locais possam ser protegidos em caso de desenvolvimento, em caso de projetos, ruas, urbanizações, por aí fora. Portanto, apesar de termos de engolir, quando analisamos estes documentos históricos, atitudes completamente racistas e discriminatórias, por muito que isso doa para nós, enquanto seres humanos empáticos, é um trabalho que necessita de ser feito, porque muitas vezes é a única maneira que nós temos de encontrar informação relevante para proteger estes sítios e, ao fazê-lo, auxiliar as aspirações das diferentes comunidades aborígenes. Mas na altura, e quando eu digo na altura, não é tipo, não estamos a olhar só a meados do século XIX, em inícios do século XX, na realidade, em relação ao Museu de
Nacional de Melbourne, portanto o National Museum. É em 1902 que, de facto, eles começam ativamente a tentar recolher a quantidade máxima de restos humanos, e onde encontramos, por exemplo, documentos como este, onde, ao lerem um artigo num jornal que revela que um campo de enterramentos foi descoberto na parte sul de New South Wales, eles imediatamente escrevem uma carta ao dono da propriedade e a dizer que por tal e tal quantidade de crânios nós pagamos isto, preferencialmente queremos esqueletos inteiros, e cartas como estas são às dezenas. E foi precisamente nesta altura que o Museu do Estado de Vitória recolheu a maior parte dos restos humanos, ou uma grande parte dos restos humanos, que até ao final dos anos 90 permaneceu em caixas e em prateleiras no próprio museu, e só nessa altura se começou de facto a pensar seriamente em reconstituir em retornar estes restos humanos de pessoas aos seus descendentes ou aos seus territórios originais, no caso em que a informação de territórios originais foi preservada e, eventualmente, postos a descansar na terra novamente. Do ponto de vista legislativo, portanto, isto é só uma introdução em relação a um exemplo do que, em nome da ciência, muitas coisas más se podem fazer. Do ponto de vista legal, e foi para isso que me contrataram na altura, portanto, eu vim trabalhar para o governo, e a legislação que nos rege aqui no Estado de Vitória é o Aboriginal Heritage Act, que entrou em 2006, entrou em vigor em 2007, porque estiveram à espera da regulamentação, ao contrário da legislação do património em Portugal, em que tivemos alguns casos de legislação que foi criada e a regulamentação nunca chegou a ser criada, mas mesmo assim estava ativa. Aqui, para um ato entrar em vigor, na prática precisa da regulamentação ser publicada, e neste caso foi um ano depois, e alguns dos aspectos principais da legislação é que reconhece, protege e estabelece medidas para a conservação do património cultural aborígene, reconhece, isto é muito importante, reconhece os povos aborígenes como os principais guardiões e detentores do conhecimento do seu património cultural, e promove a gestão do património cultural aborígene como parte integrante da gestão da terra e dos recursos naturais. A exigência de proteger o património cultural aborígene é uma questão nova em Vitória, já existia legislação desde 72, mas mesmo assim, desde 72, é interessante que só em 72 há de facto legislação. E para pôr as coisas um bocadinho em perspectiva, alguns de vocês devem estar cientes do facto que só a partir do referendo nacional que foi posto, que aconteceu em 1967, as pessoas aborígenes passaram a fazer parte dos centros populacionais na Austrália. Antes disso não eram consideradas para efeitos de censo. Do ponto de vista da proteção legal do património cultural aborígene, neste momento a definição legal é que é constituído por locais aborígenes, ou seja, sítios de importância arqueológica, antropológica, objetos e restos ancestrais que tenham significado patrimonial e cultural. Esta definição inclui significado arqueológico, antropológico, contemporâneo, histórico, científico, social ou espiritual. E é também necessário que tenha significado de acordo com a tradição aborígene, seja tradições, observâncias, costumes, crenças dos povos aborígenes e em relação a pessoas, áreas, objetos ou relações específicas. Do
Do ponto de vista do património imaterial, apesar de ser contemplado na versão original de 2006 da legislação, foi reforçado na revisão que foi feita em 2016, passados 10 anos, e que, em termos de definição, para o que a legislação diz, significa qualquer conhecimento ou expressão da tradição aborígene, inclui tradições orais, artes performativas, histórias rituais, festivais, práticas sociais, artesanato, artes visuais e conhecimento ambiental e ecológico. Agora, a parte interessante é, mas não inclui nada que seja amplamente conhecido pelo público. E a razão disto é porque, no caso de um grupo aborígene decidir registar uma das suas artes visuais ou práticas sociais ou rituais como património imaterial, no registro de património do Estado, qualquer pessoa que utilize ou se aproprie desse património corre o risco de ter de pagar royalties ou pagar multas pela utilização indevida sem autorização desse património. Logo, é quase como se esta legislação fosse feita garantindo que o que é já do conhecimento geral, as pessoas podem continuar a apropriar-se sem necessariamente ter de pagar royalties do que já é conhecido. Mas seja como for, foi um bom passo a introdução do património imaterial aborígene, porque de facto está perfeitamente e completamente interligado com o património material. Não existe sem o outro, se há uma coisa que me ensinaram estes últimos 15 anos é a complexidade e a incrível importância da conexão entre o que é o património material e as songlines, as histórias de criação e o património material. Do ponto de vista da estruturação do sistema administrativo, há três grandes atores. Portanto, há o Heritage Council, que é uma seleção de elders que são nomeados pela ministra dos Affairs aborígenes e que tem a função de registar os Registered Aboriginal Parties, portanto, avalia aplicações de grupos que se consideram como é que se diz isso em português? Traditional owners, estão a falar as palavras, os detentores tradicionais? Sim, os detentores tradicionais de partes do território, e nesse aspecto, quando fazem a aplicação, têm só não que mostrar não só a capacidade de gerir o seu património cultural, mas têm de demonstrar que são, de facto, descendentes do que eles chamam os apical ancestors, portanto, os últimos descendentes que são considerados claramente provenientes dessa região. Portanto, é um processo que não é automático, que é difícil, mas, eventualmente, quando são declarados, passam a ter um papel importante na gestão do património cultural e arqueológico das várias regiões. Outras funções do Heritage Council, portanto, dá conselhos ao ministro que faz parte destas políticas de património cultural aborígene. Tem como função também promover a conscienciação pública, aconselha procedimentos, mas é um conselho essencialmente consultivo, não tem propriamente grandes poderes, a não ser no aspecto específico da supervisão, monitorização e gestão da repatriação de restos ancestrais aborígenes. Os Registered Aboriginal Parties, portanto, a partir do momento em que são atribuídos esse estatuto, são eles que dão, de facto, as declarações de significado e de importância para o património cultural, seja objetos, seja locais,
participam nos processos de avaliação patrimonial, ou seja, portanto, têm direito a participar em prospecções arqueológicas e em escavações arqueológicas no âmbito de projetos de investigação, são raros, infelizmente, ou de projetos de minimização de impactos. Tanto no território por eles gerido, são eles que aprovam ou recusam os planos de gestão do património cultural, ou Cultural Heritage Management Plans, comentam as licenças para património cultural, que são licenças que são atribuídas quando não é preciso elevar ao estatuto de CHMP, Cultural Heritage Management Plan, e negociam acordos privados de património cultural, que é uma coisa que é rara, que é quando os proprietários de facto estão interessados em fazer a coisa certa do ponto de vista ético e entram em acordos com os traditional owners para proteger elementos de património que possam estar presentes nas suas propriedades. O governo, tanto e que neste caso em Vitória atualmente chamam-se First People State Relations, quando eu comecei chamava-se Aboriginal Affairs Victoria, tem como funções a administração do ato, a avaliação destes CHMPs para áreas onde ainda não existem Registered Aboriginal Parties, dá apoio ao Conselho, encaminha os proponentes e os sponsors para os parties apropriados, dependendo de onde os projetos vão acontecer. É a única parte do sistema que pode, de facto, fazer, no caso de não cumprimento da legislação, avançar para tribunal para multar ou, em último caso, levar pessoas à prisão por terem destruído o património cultural, que é uma coisa que nunca aconteceu e duvido que vá alguma vez acontecer. Mas dois aspectos muito importantes do papel do governo é que é o governo que define quais os standards, digamos assim, quais os mínimos necessários para desenvolver atividade arqueológica, não só do ponto de vista de trabalho de campo, mas também de investigação. E outro aspecto bastante importante é o governo que decide o que é que tem direito a ser registado no sistema de inventário de património aborígene, ou seja, o que seria o equivalente em Portugal ao endovelico. O que cria vários problemas, porque muitas vezes temos conflitos com as comunidades aborígenes a tentarem convencer burocratas do governo que uma coisa é importante e que tem significado cultural, e muitas vezes temos uma perspectiva da parte do governo que as coisas só têm sentido e significado cultural e arqueológico se existiam antes dos últimos 200 anos. Portanto, há pessoas em locais de poder no governo que têm esta perspectiva que a cultura aborígene, ou as culturas aborígenes, não é só uma, não são culturas vivas e ativas e ainda presentes, veem-na como voltando a 200 anos atrás, quase como uma relíquia do passado. E isto é uma coisa que é recorrente ainda em muitas discussões que dia a dia temos quando queremos registar uma parte de património. Aqui um pouco da geografia. Portanto, isto é o estado de Vitória, e aqui nas diferentes cores temos as regiões administrativas feitas pelo governo. E quando eu vim para cá pela primeira vez, portanto, fui tido puseram-me como responsável pela gestão da região de Yume, que é esta aqui. Basicamente estamos a olhar uma área que equivaleria a 44% de Portugal continental, e que na altura tinha portanto, 2 Registered Aboriginal Parties, os Yorta e os Taungurong, e é toda esta área aqui onde não existe ainda um Registered Aboriginal Party, pela simples razão que há 3 grupos diferentes que estão a competir por esse estatuto. E as coisas aqui
chegam de facto a ser muito políticas e às vezes mesmo violentas quando os grupos não se entendem. Portanto, os primeiros 5 anos meus na Austrália foi na gestão dessa região, depois os Stongarong convidaram para eu ir trabalhar como Cultural Heritage Manager com eles, agora este é o território com o grupo com o qual eu estou neste momento a trabalhar. Mas um dos primeiros projetos, já lá vou, entretanto, aqui mais o reforço do que o governo faz, portanto, esta era parte das funções que inicialmente eu tive quando vim em 2011, portanto, administrar a legislação, a parte do registro nunca era feita pelas equipas regionais, portanto, está tudo concentrado em Melbourne. A avaliação dos planos de gestão de património cultural, sim, portanto, é trabalho que nós também fazíamos no saudoso IPA, portanto, a avaliação dos relatórios arqueológicos, mas neste caso tem mais consequência, porque os relatórios arqueológicos em Portugal, maioritariamente, eram relatórios de investigação e não tanto de gestão futura do que é que se vai acontecer com sítios que vão ser destruídos. Aqui há uma parte de avaliação patrimonial e arqueológica, prospecção, arqueologia, mas depois há também a parte de definir o que é que acontece, o que é que tem de acontecer a nível de salvamento ou proteção, para de maneira que os projetos de desenvolvimento possam acontecer. Prepara também as declarações contínuas de proteção, equivalente à classificação como monumento nacional em Portugal, e desenvolve as normas e orientações para a atividade arqueológica, como eu disse anteriormente. E a parte do enforcing, claro. O facto do governo ser o governo que define, digamos assim, as normas e orientações para a atividade arqueológica, limita, e é um dos principais limites, ao desenvolvimento do conhecimento antropológico e arqueológico do património aborígene do Estado de Vitória. Há uma, não sei se é voluntária, se é involuntária, mas por exemplo, como arqueólogo, eu escavo um sítio e encontro uma coleção de pedra lascada, 200 artefactos. Ora, em Portugal, se fosse em Portugal, portanto, o que eu faria para estudar esta coleção, e temos pessoas na audiência que sabem que é isso que nós fazemos, nós tentamos criar uma análise, quer de atributos, quer de, se possível, remontagens, ou outras maneiras, ou traços de uso, traciologia, estudos de matérias-primas, que nos permita contar tantas histórias e uma história tão completa quanto possível acerca destes artefactos. Que histórias é que estes artefactos nos podem dar? Aqui, ao contrário, nós temos que basicamente usar uma lista de atributos pré-definida, que é uma lista de atributos muito limitada, e quando eu digo muito limitada, por comparação, é uma lista de atributos que poderia perfeitamente integrar-se numa arqueologia pré-François Borde, na Europa, portanto, nem diria pós, mas pré-François Borde, em que tudo está feito para dar a sensação que, do ponto de vista arqueológico, tudo era a mesma coisa no território do Estado de Vitória. Portanto, isso é fácil, quanto menores e menos são os atributos tecnológicos que se expõem, e as listas, por exemplo, uma lista tipológica que é composta de apenas 19 tipos e onde se mistura pedra polida com pedra lascada, é claramente feita para reduzir a perspectiva de variabilidade de comportamentos humanos do passado. E eu notei isto praticamente no primeiro mês e perguntei, muito com a minha naivete, mas porquê é que só se usam estes estandartes para o que se pede aos arqueólogos? Portanto, porquê é que ninguém está a fazer remontagens? Porquê é que ninguém está a olhar a atributos tecnológicos? E a resposta que eu tive,
Os arqueólogos que fazem arqueologia empresarial nunca vão ter tempo para estudar essas coisas, por isso a gente faz o mínimo possível. E assim foi, e a partir desse momento, claramente, a minha decisão foi, bom, se não vai haver incentivos por parte do governo para que os standards sejam melhorados, eu vou começar a contactar com as comunidades aborígenes e vou-lhes começar a contar o que é a arqueologia fora do estado de Vitória, ou melhor, fora da Austrália. O que é que está a ser feito de maneira a contar as histórias das pessoas e dos anciãos, contar as histórias das pessoas que nos precederam neste planeta. E é isso que eu tenho basicamente feito ao longo destes últimos 15 anos. Agora, isto aqui são só algumas imagens do que, enquanto nós trabalhávamos no governo, mostrávamos a autarquias ou pessoas em sessões que necessitavam de ter alguma noção de como é que a legislação funcionava. Portanto, tínhamos vários slides a mostrar os diferentes tipos de componentes de cultura, património cultural aborígene, que são considerados para registro. Portanto, temos aqui algumas imagens históricas de pessoas do século XIX, em abrigos, com canoas feitas de casca de árvore, muito típicas da zona do sudeste australiano. Claro, temos os artefactos de pedra lascada, que, como nós sabemos, são das coisas que mais sobrevivem no registro arqueológico, e que perguntarem, são muito diferentes do que nós encontramos na Europa. Não são. São muito semelhantes, são nos últimos... e há uma grande diferença entre o material pleistocénico e o material dos últimos 6.000, 5.000 anos, em que nos últimos 6.000 anos temos variedade tecnológica e tipológica muito semelhante ao que no Velho Mundo, no chamado Velho Mundo, começamos a assistir a partir do Natufiense, portanto, indústrias essencialmente microlíticas. Um aspecto muito interessante é o tipo de componente do património cultural que é orgânico, portanto, que daqui a 1000 anos possivelmente já não existe, a não ser que continue a ser feito, e continua a ser feito felizmente, mas que tanto não é feito de pedra e, portanto, muito mais frágil ao passar do tempo. E são as chamadas árvores com cicatrizes culturais, ou seja, são árvores em que as comunidades necessitaram ou de retirar madeira ou a casca para fazer canoas, contentores, escudos, vários tipos de utensílios. Depois temos casos como, portanto, estruturas de aspecto mais social e potencialmente do âmbito espiritual, como construções e elementos de construção em pedra. Um dos locais muito interessantes e um dos sistemas de aquacultura mais antigos do mundo, que foi há meia dúzia de anos considerado como património mundial, é Bungebeen, que é uma área enorme onde armadilhas, não sei se o nome mais correto em português é armadilhas, mas, portanto, foram construídas várias estruturas numa área que é rica com enguias, e, portanto, havia toda uma indústria para basicamente ter uma produção e consumo de enguias na parte que faz parte do país dos Gunditjmara, no sudoeste do estado de Vitória. E é interessante, este é raro,
mas há vários exemplos de maneiras diferentes de fish traps, digamos assim, feitas quer em material perecível, quer em material pétreo, como neste caso, com cheiros, também uma coisa relativamente comum ao longo através de todo o mundo. Mounds, e aqui mounds, portanto, são zonas de acumulação de vestígios ou por sucessivas ocupações, portanto, são quase como mini-tells, em que as pessoas faziam fornos, e muitas vezes utilizadas também para enterramentos. E, curiosamente, um dos elementos que aparecem muito associados a estas mounds são as clay balls. E as clay balls são, digamos que, são um elemento construtivo das lareiras que permite preservar o valor térmico de uma lareira quando se está a cozinhar alguma coisa. Portanto, podemos usar pedra. Portanto, se usamos só a lenha, quando a lenha acaba de arder, acaba o valor térmico. Se usamos pedras ou estas bolas de argila e juntamos, mesmo depois do combustível deixar de arder, o calor mantém-se, e, portanto, podemos, de facto, é quase como termos um cozido das furnas, mas longe das zonas vulcânicas. Aqui um exemplo de um sítio muito importante cerimonial. É interessante que recentemente fizeram alguma investigação arqueológica e, de facto, mostra a quantidade de artefactos encontrados, mostra que era uma zona muito importante e onde vários grupos de várias comunidades se juntavam regularmente para a cerimónia. Aqui não se consegue ver, mas consegue-se ver o quão o desenvolvimento e urbanizações já estão praticamente à porta do sítio. Isto é uma coisa que ocorre principalmente na zona metropolitana de Melbourne. Os rockwells, que são, portanto, fossos escavados no granito, e que, neste caso, não são, digamos, e que nós encontramos muitas vezes em Portugal, em várias épocas arqueológicas, mas associadas a registros de fossa com vestígios de fauna, seja o que for, ou artefactos. Aqui são usados principalmente em zonas onde não há correntes de água, para preservar água. E a maneira como são efetuados, a gente pensa, isto demorou várias horas a ser feito, mas conseguem ser feitos muito rapidamente, nomeadamente em granito, com a ajuda do fogo. Com fogo consegue-se fazer um fosso, uma fossa de 70 centímetros de profundidade por 70 centímetros de diâmetro, no máximo, num dia. É o que o fogo consegue fazer com o granito. Do lado direito temos as grinding grooves, portanto são as partes de afloramento onde se afiavam os machados de pedra polida, que vemos aqui na parte inferior. Portanto, a tecnologia dos machados de pedra polida são maioritariamente feitos em anfibolito, tal como encontramos em Portugal. Há uma parte que implica a preparação através de talhe e depois o polimento para se obter este golo. Do ponto de vista para que é que eram usados estes machados, é interessante que grande parte das referências históricas feitas por europeus consideram que, como parecem tomahawks, deveriam ser utilizados para guerra, portanto para violência, mas na realidade a maior parte destes machados eram feitos para o trabalho de madeira. Portanto, eram utensílios de carpinteiro, digamos assim. Mas, seja como for, é um tipo de artefacto muito importante, também porque os locais onde o anfibolito era procurado não estão espalhados ubiquitosamente pela paisagem, então são zonas muito, muito especiais e para os quais eram precisos protocolos do ponto de vista cultural
para aceder nos tempos antes da invasão europeia, como é óbvio. E esta é uma imagem de Mount William, que é a zona de anfibolito mais conhecida do estado de Vitória, e material desta pedreira, digamos assim, foi trocado em sistemas de troca tradicionais, distâncias tão distantes como o topo norte do continente australiano. Também temos, em algumas zonas do estado de Vitória, temos sítios com arte rupestre. E na parte do que toca aos enterramentos, pode acontecer em qualquer lado do estado. Na realidade, é perfeitamente aleatório do ponto de vista da localização, e pelo qual qualquer informação que nós tenhamos do ponto de vista histórico ou de informação oral acerca de zonas de enterramento é muito importante para o trabalho que fazemos atualmente. Depois também temos a parte histórica, pós-invasão, que também pode ser registada, como é, pode e deve, e também temos alguns elementos de património contemporâneos, e aqui temos um dos murais feitos por um dos inmates numa das prisões de Melbourne, que é considerado também património cultural e está registado. E depois temos também o aspecto dos sítios espirituais, que estão relacionados com histórias de criação, as songlines, e que para serem registados tem que ter o encorajamento das comunidades, mas as comunidades não são obrigadas a dizer porque é que eles são significados para efeitos de registro. Não têm que dar essa informação para o Estado. Outro aspecto que também tem que ser registado são as coleções. E as coleções, tanto podem ser coleções que estão presentes em museus, mas também em coleções privadas. E um dos primeiros trabalhos que eu soube que ia fazer, ainda estava em Portugal, dizer, olha, um dos trabalhos que vais ter que fazer é o significado do valor cultural de uma coleção de artefactos que está presente num museu regional, o Burke Museum, e que é esta coleção que está aqui organizada em forma de troféu, e foi esta forma de troféu e esta coleção que em 1878 foi enviada para a World Fair, para a Exibição Internacional de Paris. Aqui é um aspecto do que na altura se considerava como já investigado do ponto de vista arqueológico, portanto as zonas vermelhas teoricamente já estariam vistas e prospectadas, e portanto tudo o resto ainda está por prospectar, mas mesmo assim equivale a 1% do Estado, e mesmo assim tipo esta zona aqui, que equivale a Galloway ou às Grampians, claramente não está prospectada a 100%, porque todas as semanas aparece um sítio novo com arte rupestre. Todas as semanas, e não estou a exagerar. Portanto, isto é um aspecto que mostra, e também temos que ter em noção que, e é interessante, que as zonas mais teoricamente mais prospectadas, ou é a zona aqui à volta de Melbourne, porque o desenvolvimento gera a necessidade de investigação, por lei. Temos a parte de parques naturais, mas isto aqui é falso, e depois temos sítios que foram encontrados ou prospectados ao longo das grandes vias de comunicação. Portanto, grandes partes de zonas não tão prospectadas, até porque são propriedade privada e os proprietários privados não querem investigação arqueológica efetuada nas suas propriedades. Portanto, isto é o tal museu, o Burke Museum, para o qual eu tive que fazer um estudo de significado. É um museu, o que nós costumamos chamar em museologia, um museu de museus, portanto é um museu que do ponto de vista da decoração parou no século XIX, praticamente, tem ainda os móveis, tem as coleções do século XIX,
e tem uma das mais completas e melhores coleções de artefactos aborígenes de matéria precisa, portanto de madeira e algumas coisas de pedra e cestos, do século XIX, por uma razão muito simples. Maioritariamente estas coleções, quando iam para as World Fairs, portanto as exposições universais, os artefactos desapareciam. Portanto, eram vendidos para vários museus europeus, para colecionadores privados, mas esta coleção, os donos do museu, a condição que puseram, tudo bem, vocês podem levar esta coleção para mostrar em Paris, com a condição que ela tem que voltar de novo à procedência. Portanto, antes de eu começar, tinha havido uma tentativa de estudo do significado patrimonial destes objetos. E, como é óbvio, se nós seguirmos a legislação, para sabermos o significado cultural destes objetos, o que é essencial? É falarmos com as respectivas comunidades aborígenes que os criaram, ou a partir do momento em que vieram. O problema é que grande parte destas coleções, ou em muitos casos, já não existe a informação sobre a proveniência. Como se pode ver aqui, no entanto, há alguns objetos que claramente têm o sítio onde foram colecionados. Portanto, a primeira coisa a fazer é pegar no telefone ou no computador e entrar em contato com estas comunidades e dizer, olha, nós temos estes artefactos, foram originalmente colecionados no vosso território, no vosso país, gostávamos de sentar com vocês para saber quais é que são as vossas perspectivas em relação a esta coleção. E, portanto, foi isso que eu comecei a fazer para os artefactos que já havia proveniência, mas para os que não havia, tive que, basicamente, pôr um bocadinho a minha arqueologia de lado e começar a fazer uma investigação histórica sistemática para tentar encontrar mais informação acerca dos locais originais onde estes artefactos foram colecionados. Portanto, aqui temos uma imagem da coleção, são cerca de 96 objetos, e, portanto, podemos ver, de facto, as etiquetas que foram feitas, em que temos, de facto, em inglês e em francês, portanto, claramente na preparação da coleção para ir para Paris. E a questão, que também é bastante relevante em relação à proveniência, é nós olhamos a Austrália um enorme país, um enorme continente, mas se olharmos a Austrália há 250 anos atrás, isto é a quantidade de países apenas baseados só em diferentes línguas e culturas que existiam neste território. Portanto, quando temos uma coleção de 96 objetos, é de facto importante, quando fazemos a consultation, digamos assim, saber exatamente de onde é que eles vêm, para termos a certeza, do ponto de vista ético e também para o museu, que estamos a falar com as devidas pessoas que têm uma palavra a dizer acerca destes objetos. E aqui temos um zoom, portanto, em relação ao estado de Vitória, e dos objetos que foram colecionados desta coleção, temos pelo menos objetos vindos de Djadjawurrung area, daqui desta zona dos Wergaia, dos Djadjawurrung e Djawurrung, que são, portanto, o grupo com quem eu trabalho atualmente. Há algumas artefactos dos Wadawurrung e há, nomeadamente, alguns que vieram da zona de Adelaide, na Austrália do Sul, e felizmente o museu agora está a começar a conversar com estes grupos para decidir o que é que fazer com os vários artefactos. Estudos em relação à proveniência desta coleção foram iniciados em 75, pela Carol Cooper, que fez um trabalho excelente de inventariação desta coleção e que conseguiu algumas conclusões importantes. Portanto, considera que a coleção foi adquirida pelo museu na década de 1870, que as referências históricas mais antigas à coleção aborígene datam dos meados da década de 70 também, que a disposição da coleção em estilo troféu permaneceu inalterada durante 100 anos,
considera que, embora um catálogo descritivo seja referido como estando em preparação em 1876, não foram encontrados sinais da sua existência em 75, quando ela visitou o museu. Portanto, ela não conseguiu determinar a proveniência dos artefactos. Ela considera que a maior parte dos artefactos provavelmente não foi recolhida diretamente por Reynold Jones, que é o colecionador que vendeu esta coleção ao museu, e ela dá um especial destaque às referências e à história da coleção que foi enviada para Paris, pelo facto de ter ido para Paris. Ora, em 2011, quando eu começo a fazer esta investigação e este estudo, chego à conclusão que as primeiras 1, 2 e 3 pontos destas conclusões estão erradas, mas não é por culpa da Carol, é por culpa do que ela tinha disponível na altura. A quarta do catálogo descritivo, na altura ela não teve acesso, mas quando eu voltei ao museu, o pessoal do museu, entretanto, tinha encontrado esse catálogo descritivo, portanto, essa informação estava presente e estas partes ainda se mantêm perfeitamente. Portanto, alguns aspectos dos documentos que foram possíveis consultar acerca desta ida à exposição em Paris. Portanto, houve 2 documentos que foram criados, o catálogo das colónias britânicas e outro um livreto sobre a história de Vitória, a descrição da colónia de Vitória. Portanto, aqui a parte do catálogo onde se fala da coleção de Beechworth, e aqui uma parte do livreto em que temos aqui esta frase muito interessante: "The wilds untrodden by human foot, save that of the dusky savage, who roamed unmolested through the bush in search of food, have given way before the axe of the woodman and the spade of the settler. The country has been reclaimed, and what was once a dismal solitude, a desolate wilderness, now echoes to unceasing sound of busy life." Portanto, o que aqui temos é, em palavras bonitas, o conceito de terra nullius, que até o caso dos tribunais do Native Title, de Mabu Case, no início dos anos 90, considerava que a Austrália não tinha sido povoada antes da chegada dos ingleses e que autorizou, digamos assim, o roubo do território às comunidades aborígenes e a proibição da continuação da sua cultura, das suas linguagens, por aí fora. Portanto, o pessoal do museu, de facto, fez um trabalho enorme de escavação, digamos assim, nos arquivos do museu, e então, de facto, encontraram uma quantidade enorme de documentos relativos à ida da coleção para Paris, documentos muito interessantes do ponto de vista histórico, inclusive as apólices de seguro que foram feitas na altura. Há informação acerca de qual é que foi o barco em que os artefactos foram enviados, e no meio destes documentos o catálogo descritivo. E este catálogo descritivo, o Estado, enquanto os outros documentos estão todos num bom estado de preservação, este catálogo descritivo está neste estado. E isto porquê? Porque este catálogo foi para Paris e foi manipulado pelos pelo menos 2 milhões de visitantes que visitaram a exposição, ou parte desses 2 milhões de visitantes. Portanto, é um livro que está em um estado de preservação um bocadinho pior, mas que, muito importante, tem uma descrição de como é que a coleção chegou ao museu, foi comprada deste colecionador, e, muito importante, como aqui vemos, temos os locais, não de todos, mas de muitos deles, onde é que foram obtidos. Portanto, Castlemaine, Vitória, Dja Dja Wurrung área, Moonumble, Dja Dja Wurrung também, Austrália do Sul, por aí fora. Curiosamente, quando voltou
para Beechworth, o catálogo depois, à medida que foram novos objetos sendo adicionados à coleção, continuaram. Portanto, havia 96 objetos originalmente que foram para Paris e a partir daí eles continuaram a juntá-los. Quando eles estavam a preparar a coleção, eles compraram a coleção a Reynolds Jones em 1868 e a preparação da coleção para enviar para Paris foi feita 9 anos depois. E eles, no interim, perderam-se alguns das etiquetas que estavam associadas a alguns dos objetos, e o que eles fizeram foi contactar o Reynolds Jones para obter mais alguma informação. Também no processo, o que eles fizeram foi renumerar alguns dos artefactos, e se não fosse esta página e este documento, seria difícil perceber o que é que cada um dos números significava. Portanto, aqui uma das letras que o museu recebeu do colecionador original, em que, novamente, nos dá referências acerca da localização onde alguns objetos foram obtidos, referências à utilização, para que é que estes objetos serviam por parte das comunidades aborígenes de Swan Hill, os Wemba Wemba, e também referências a outros objetos presentes na coleção, que quando ele visitou a coleção uns anos antes, tinha reparado que algumas das etiquetas tinham sido perdidas, nomeadamente um machado de pedra polida, em que ele refere, este machado de pedra polida veio de South Australia, Rainella, e é raro porque é um machado de pedra polida cujo polimento é integral. Na Austrália, os machados de pedra polida, geralmente, o polimento resume-se à parte do gume, e este caso era um caso bastante raro. E, entretanto, no processo, manda mais alguns artefactos para a coleção por ele recolhidos. Aqui o documento que, portanto, é a apólice de seguro dos objetos, chamados Native Weapons, na altura. Portanto, aqui temos a coleção organizada em estado de troféu. Eu, para efeitos da investigação, digitalizei a imagem, e aqui temos, portanto, com um código de cor, os valores atribuídos aos diferentes objetos pelos seguradores, digamos assim, e, portanto, os objetos mais valiosos para eles eram o machado de pedra polida com o cabo ainda preservado e um utensílio bastante de importância espiritual em osso, e depois os menos valiosos. Mas, claro que para o meu trabalho que eu estava a fazer, isto não dizia nada. É interessante do ponto de vista antropológico averiguar o que é que as pessoas, ou quem fazia os seguros na altura, considerava mais valioso, mas para mim o que era mais importante e de mais valor era dividir os objetos pelo local onde foram encontrados, de maneira que me auxiliasse no meu trabalho de saber quem é que são os traditional owners com quem eu devo começar a falar. Portanto, portanto, o que está em branco ainda não sabia a localização, mas para os outros já tínhamos ideias de com quem é que devíamos começar a falar, e, portanto, são Djadja Wurrung foi os primeiros com quem nós começámos a falar. O Martang, temos este cesto e o objeto especial, e alguns com os Barinjigajin. Aqui algum aspecto da qualidade dos artefactos e dos objetos, portanto um cesto maravilhoso, e para o qual temos documentos que mostram de onde é que vem e quem foi a pessoa que o fez. Alguns dos materiais em madeira. Portanto, todo este processo de inventário foi preparado para depois levarmos para discutir com os elders dos Djadja Wurrung. Voltando à Carol Cooper, o maior contributo que ela fez para o estudo desta coleção não foi propriamente o estudo que ela fez em 75, foi um tiro no escuro que ela fez passados 2 anos, foi meter um artigo no jornal: eu estou muito interessada
na vida deste senhor chamado Reynolds Jones. Se houver algum familiar que por acaso tenha documentação sobre esta pessoa, por favor, chegue-se à frente e, passado uma semana, ela recebe um telefonema. Sim, nós temos os diários do Reynolds Jones. Então, os diários, aqui temos algumas imagens dos diários, que na realidade são deste tamanho, são minúsculos, foram doados à Livraria Estadual do Estado de Vitória e foram investigados em nos inícios dos anos 90 por um historiador, Tom Griffiths, que de facto reconheceu que havia muita informação acerca do interesse deste colecionador pela cultura, pelas culturas aborígenes e pelos artefactos, objetos e restos humanos aborígenes. Portanto, se eu queria saber ou tentar saber algo mais acerca da coleção e potencialmente de onde os sítios dos artefactos foram colecionados, eu tinha de ler estes diários, consegui convencer o governo a pagar a digitalização dos diários, e os diários têm entradas entre 1855 e 1910, ao fim de 2 anos e meio eu consegui acabar a leitura de todas estas páginas de diários, e que revelou informação muito, muito interessante, não só do ponto de vista de localização de sítios desconhecidas até então, com artefactos, com restos humanos, e pronto, e basicamente entrei na mentalidade ou na mente desta pessoa. Posso dizer que sou das pessoas de poucas pessoas em Vitória que conhecem este gentleman como ninguém. Portanto, isto aqui é a publicação de Tom Griffiths, na altura, e em que ele salienta um episódio em que Reynolds Jones com 2 amigos vão a uma zona, nomeadamente no country dos Barangigadjin, para quem eu trabalho agora, em Wallaloo, e que à luz do luar dissecram duas sepulturas de homens aborígenes. Mas o que é interessante é que o uso desta informação que está nos diários por parte do Tom tem mais a ver com tornar o livro, para ele, eu diria, mais espetacular, mas não põe toda a informação que existe nesta entrada do diário. E para nós, enquanto gestores de património, é importante não só as partes sórdidas, mas o que queremos saber é qual é o local de onde isto vem, destes restos humanos vêm, porque não é só o facto de queremos devolvê-los, mas também, geralmente, de onde há restos humanos há mais, e portanto nós queremos proteger estes locais. E daí a importância desta investigação histórica sistemática, tentar perceber de facto e retirar toda a informação. E quando olhamos para esta citação, tanto o que está em branco foi o que o Tom usou, portanto é a parte mais sórdida e descrição mais romantizada da noite de desecração, digamos assim, mas a parte anterior diz-nos de facto onde é que os restos humanos foram encontrados, e a parte posterior dá-nos de facto informação de importância arqueológica, digamos assim, de contexto em relação ao achado. Outra questão que Tom diz é que isto é uma atividade que já estava planeada há alguns meses, mas se ele tivesse lido de facto os diários na sua completude e fosse tomando nota ao longo do tempo, conseguiria ver que esta atividade de secreção estava planeada pelo menos há mais de um ano, possivelmente há 2 anos, quando Jones é pela primeira vez informado que há ali uns enterramentos naquela zona. Portanto, isto são só exemplos de algumas das
das entradas. Curiosamente, ele vai lá e depois passado e remove os restos humanos e numa propriedade privada e passado uns meses o dono da propriedade privada contacta-o e diz importas-te, por favor, devolver esses restos, porque isto não são enterramentos do que ele considera na altura os Wild Blacks, portanto, que são as pessoas aborígenes que continuavam a viver nas fringes, na sua modo tradicional, mas eram, ao invés, pessoas aborígenes, mas que eram, de facto, trabalhadores da sua estação, e, portanto, ele queria respeitá-los. Mas, passados uns tempos, manda outra missiva e diz que esquece, não vale a pena. Portanto, estes restos humanos, eventualmente, em 1868, são vendidos por Jones ao Museu de Burke, em Beechworth. Mas pronto, tendo aquela informação obtida, permite-nos, com análise de mapas históricos, perceber qual é que é o local onde potencialmente estes enterramentos estavam localizados. Às vezes, neste tipo de investigação, conseguimos localizações no espaço ou numa área, ou num perímetro de 50 metros, o que é muito bom, podemos pôr aqui, não queremos desenvolvimento. Às vezes são áreas um bocadinho maiores, como este é o caso, mas seja como for, temos confirmação por fontes históricas fidedignas que nesta zona houve em tempos enterramentos de pessoas aborígenes. Portanto, aqui são mais alguns exemplos que mostram a maneira como ele foi recebendo os vários objetos e, de facto, tal como a Carol dizia, foram vários as pessoas a colecionarem para ele e que lhe mandavam vários objetos de várias zonas da Austrália. Aqui uma comparação entre o que Tom Griffith se refere como entradas relativas à cultura aborígene nos vários anos dos diários e o número de facto de entradas relativas à cultura aborígene que eu detetei quando fiz a minha investigação. E, portanto, por cada entrada eu tinha um sistema de Excel que basicamente resumia o que é que acontecia a cada dia do ano. O que é complicado no Excel, porque o sistema do Excel não reconhece datas anteriores a 1900, portanto, eu tive que escrever como texto, mas depois consegui encontrar esta peça de software chamada Timeline, que permite organizar informação em ordem cronológica, mesmo para datas anteriores a 1900. Portanto, aqui temos uma pequena faixa cronológica da altura em que nos diários ele faz a decisão que quer vender a coleção de artefactos e de história natural, que é todos aqueles espaços que nós vimos na imagem do museu também eram da sua coleção ao museu. Ele tenta vender primeiro a outros museus da zona onde ele morava, na zona central de Vitória, não consegue, e entretanto, como tinha um amigo a viver em Beechworth, convenceu o Museu de Beechworth a comprar a coleção. E aqui alguns exemplos das entradas do diário em que ele volta a mencionar a coleção mesmo depois de ter vendido. Por exemplo, este tigre da Tasmânia foi colecionado pelo Jones e não fazia parte da coleção original, mas ele trocou por meia dúzia de artefactos que quis de volta e deu-lhes este espécime ao invés. E é um dos poucos casos deste animal existente no estado de Vitória. Portanto, através dos diários e deste sistema, portanto, dá para fazer a organização por vários temas. Aqui a parte do Burke Museum,
aqui uma interessante, terá sido uma das primeiras exposições de objetos etnográficos feitas do ponto de vista regional no estado de Vitória, e foi feita e elaborada por ele. E alguns destes objetos foram doados depois de organizar esta exposição e, eventualmente, quando ele morreu, foram comprados pelo Museu de Melbourne. Dois dos objetos mais importantes hoje presentes na coleção etnográfica do Museu de Melbourne são dois cobertores feitos com peles de possum, um da zona dos Yorta Yorta e outro da zona dos Kunditjmara. Ele obteve-os no espaço de uma semana. Portanto, para quem lê 60 anos de diários, de repente, no espaço de uma semana, ele consegue colecionar dois dos objetos mais importantes do século XIX que estão presentes na coleção do Museu de Vitória, ainda hoje. Os diários dão informação não só como é que ele obteve, de quem é que obteve, mas também, e muito importante, que tipo de tratamentos a nível de preservação é que ele fez sobre os objetos. O Museu Vitória e o pessoal do Museu Vitória que está encarregue desta coleção, como nunca leu os diários, não está ciente do tipo de tratamento que o colecionador original fez a estes objetos. E temos aqui uma imagem da decoração deste cobertor. E do ponto de vista antropológico, isto são objetos muito importantes porque são objetos que acompanham uma pessoa durante toda a sua vida. Portanto, quando uma senhora engravida, o marido, ou o companheiro, é suposto ir caçar 3 possums, pelo menos 3, para começar a fazer um cobertor para o menino, ou menina. Portanto, além disso, é suposto ir a uma árvore e retirar um contentor de casca, de maneira que a sua companheira possa carregar um menino, como seja um pequeno berço. Não é? Depois, ao longo da vida, à medida que a pessoa cresce, vai acrescentando mais uma pele de possum, mais uma pele de possum, mais uma pele de possum, à medida que vai crescendo, e cada uma destas peles tem uma decoração relevante aos diferentes estádios da vida ou os locais importantes para essa pessoa. Portanto, era um objeto que era muito comum, porque o sudeste da Austrália não é propriamente um deserto quente, portanto estas peles tinham um valor utilitário importante, mas também um valor espiritual e individual também muito, muito significante. Entretanto, havia esta informação da desecração, mas também, não só nos diários, mas também através de notícias de jornal, podemos comparar vários tipos de fontes para tentar este trabalho de relocalização de zonas antigas de enterramento. Aqui temos um caso de uma notícia de jornal em que, de facto, mostram que este colecionador, que entretanto, numa determinada altura, portanto, o trabalho dele era um clerk nos tribunais, mas eventualmente torna-se magistrado da polícia e durante uns tempos era mesmo coroner, portanto, os elementos que investigam as mortes. Portanto, basicamente, oficialmente, tem acesso a montes de zonas de enterramento e este é um jornal em que mostra que ele visitou uma zona de enterramento em Newmarket, no país dos Yorta Yorta, e que foi publicada num jornal e quando vamos à entrada nos diários, conseguimos ver que não só ele visitou e investigou, mas que na realidade retirou crânios para a sua coleção para eventualmente
oferecer a um indivíduo chamado Akehurst. Este indivíduo chamado Akehurst era também membro da polícia e tinha estado envolvido em 1853 no famoso Eureka Stockade, e tinha sido ele que tinha assassinado uma pessoa, mas que nunca chegou a ser condenado por um aspecto de legalidade. São pequenas histórias interessantes. Depois mais outras entradas que mostram as coisas terríveis que aconteceram com estes restos humanos, como este caso. Finalmente ele visita o seu amigo. Não há referência se lhe entregou os restos humanos ou não. Portanto, aqui temos toda a informação que foi possível recolher acerca de interações entre Jones e restos humanos ou zonas de enterramento, portanto, locais de enterramento. Aqui temos portanto, o sistema de mapeamento da cultura aborígene elaborado pelo governo, e o que temos aqui a verde são as chamadas zonas de sensibilidade cultural, que é uma das questões que me causa mais problemas em todo o sistema de gestão de património cultural. Imaginamos, eu sou um sponsor de uma urbanização e quero fazer uma urbanização em que quero construir ou preparar um terreno para 150 casas. Ora, eu só preciso de fazer uma avaliação de património cultural aborígene se alguma parte desse terreno estiver no que são consideradas zonas de sensibilidade arqueológica aborígene. E essas zonas são definidas pelo governo. Portanto, e o que é que estas zonas são? São áreas que estão a menos de 50 metros de sítios já conhecidos, ou, neste caso, aqui vemos, portanto, todas estas áreas não são consideradas sensitivas, portanto, sensíveis, e as únicas que aqui temos a verde são áreas que estão a menos de 200 metros de linhas de água, portanto, rios. Mas não são todas as linhas de água ou todos os rios. Pela legislação, são só os rios que que têm nome oficial. Portanto, temos aqui do ponto de vista mental ou burocrático, uma anedota, porque basicamente estes nomes, grande parte deles nem sequer foram atribuídos pelas comunidades locais aborígenes, foram nomes colocados pelos europeus nos últimos 200 anos. Portanto, não interessa se um dos tributários era importante do ponto de vista antropológico para as pessoas aborígenes portanto, terem a sua vida, ter as suas vivências. Se não foram nomeados por europeus, não são considerados áreas sensíveis e, portanto, não despoletam a necessidade de avaliação ambiental. E a outra questão dá a sensação que, tipo, há 4.000 anos, portanto, e muitas comunidades contam essa anedota, quando estamos a trabalhar no campo e a fazer prospecção, dizem, esperem lá, não, aqui já não vamos encontrar nada porque já estamos a mais de 200 metros, e quando na altura diziam, não podemos estar a mais de 200 metros do rio para acampar, portanto, vamos ficar por aqui. E isto é de facto um problema, porque limita e muito, quando o que devia ser o sistema era todo o território considerado como verde, tudo sensível, até prova em contrário. E a prova ao contrário é, ou do ponto de vista topográfico, termos zonas de inclinação de 45 graus e claramente ninguém queria viver nesses locais, ou zonas completamente destruídas previamente. Mas não, o sistema está feito claramente para facilitar o desenvolvimento de construção e de grandes projetos e não da proteção do património aborígene. Voltando à coleção de restos humanos do Reynold Jones, eventualmente, quando ele morre, o filho vende
os 8 crânios ao Museu de Vitória. Anos mais tarde, a coleção de Pedra Lascada é vendida a outros colecionadores e temos, de facto, documento do museu, de facto, a mostrar quanto é que eles pagaram por restos de pessoas, que era uma atividade que o museu fazia assiduamente à época. Aqui, a quantidade de restos humanos no âmbito dos restos humanos, do número de restos humanos que o Museu de Melbourne adquiriu ao longo do século XX e, portanto, em 1910, uma parte importante das pessoas que foram colecionadas pelo museu foi adquirida através do Reynolds Jones. Mas o museu não só obtinha coleções de colecionadores importantes, como ativamente mandou uma carta para todas as estações de polícia de todas as regiões de Vitória, a dizer: se vocês encontrarem restos humanos, por favor, mandem-nas para o museu, porque nós estamos a colecionar. Portanto, ao fim de 2 anos e meio, eu consegui obter informação muito importante para a localização, não só de áreas de artefactos, mas também de zonas de enterramento. E a investigação que depois isso despoltou, por exemplo, havia algumas referências a mortuary trees, portanto, são árvores que têm grandes buracos com cavidades e que eram utilizadas também como local de depósito de restos humanos. E como uma das peças da coleção vinha de uma dessas árvores, eu vi-me obrigado, digamos assim, por mim próprio, a tentar obter o máximo de informações que pude encontrar acerca destas árvores mortuárias e, basicamente, consegui encontrar mais do dobro do que se conhecia e tinha sido publicado até então. Este tipo de metodologia permite, eu tinha a trabalhar comigo o Andrew Martin, que é também um antropólogo e arqueólogo, e um excelente investigador em como fazer hacking de sites, e ele conseguiu fazer o hacking do Trove, que é um sítio que faz digitalização de antigos jornais e publicações. Portanto, ele conseguiu selecionar, seleciona todas as referências que nos permitam identificar as palavras Aboriginal e Skeleton ou Burial, e de repente estes pontos todos apareceram no mapa que necessitam de serem investigados mais para verificar se de facto existiam zonas de enterramento nestas zonas que maioritariamente não fazem parte do registro, porque os arqueólogos limitam-se a ler relatórios anteriores e raramente fazem investigação história, pelo que estes sítios continuam não protegidos do ponto de vista legal. Tudo isto para quê? Eu quando começo a falar, perco um bocadinho a noção das horas. Há quanto tempo é que eu já estou aqui a falar? Desculpem lá. Se estiverem cansados, digam. Para quê? Principalmente para dar fruição àquela parte da legislação que diz que os traditional owners, ou as comunidades aborígenes, são as que devem, de facto, atribuir o significado à sua cultura. Portanto, 2 anos antes, este mesmo museu tinha tido a audácia de decidir: nós temos estes objetos que sabemos que vêm da área de Dja Dja Wurrung do Bendigo, portanto vamos propor à Câmara Municipal expor estes objetos lá em Bendigo sem pedir autorização ou uma opinião sequer ao grupo que descende das pessoas que criaram estes artefactos. Portanto, quando eu decidi, não, isto não é assim que funciona, eu nem sequer sabia desta história, portanto, basicamente eu disse ao museu: vocês sabem, portanto, se é para fazer um estudo de significado, vocês têm que começar a falar com as pessoas certas. Portanto,
E o que eu disse às pessoas do museu foi: a legislação diz que, portanto, eles têm que ser consultados, mas a não ser que os objetos sejam considerados objetos sagrados ou secretos, vocês não têm a obrigação de devolver os objetos. Portanto, isto é o que a legislação diz. Vocês podem seguir a legislação ou podem fazer o que é correto, que é ouvir os traditional owners e perceber quais é que são as perspectivas deles. E a resposta que eu tive do museu foi: não, nós queremos fazer o que é correto. Então, isso foi comunicado numa reunião com o grupo. Nessa primeira reunião estava o Uncle Ricky Kerr e mais dois representantes, e foi interessante porque a reunião teve lugar em Melbourne. Portanto, fui eu, foi o meu colega, foi representantes do museu e foi representantes dos Dja Dja Wurrung. E quando a reunião começou, eu percebi que a postura e a linguagem física, digamos assim, do grupo dos Dja Dja Wurrung é que mais é que o governo quer acerca desta coleção outra vez. E muita atenção, e quando eu lhes comuniquei que isto é o que nós estamos a fazer, fizemos esta investigação histórica, está perfeitamente confirmado que estes artefactos são do vosso grupo, do vosso território, pelo que nós estamos aqui para saber o que é que vocês querem. E se vocês querem, nós já tivemos a confirmação do museu, que o museu vai ser guiado por vocês em relação ao futuro destes objetos. Se vocês querem que os objetos continuem em Beechworth, os objetos vão continuar em Beechworth. Se vocês querem que os objetos voltem para o vosso país, os objetos voltem para o vosso país, e o museu está disposto a oferecer todo o apoio para criar as condições de preservação, para que os objetos sejam retornados, digamos assim, ao local de origem. E de repente toda a atenção desapareceu. Tipo, percebia-se que houve ali uma espécie de... É como no futebol, o treinador inventa uma tática para um jogo e de repente o jogo corre completamente ao contrário e tipo, o que é que a gente faz agora? Temos... e tipo, no espaço de 1 minuto, o grupo vinha convencido que o museu ia fazer mais qualquer coisa contra gosto e desrespeitosa em relação aos objetos e ao grupo propriamente dito, e de repente, não, espera lá, o que é que está a acontecer? Temos pessoas como aliadas, isto não é normal. E imediatamente eles sugeriram, bom, é claro que nós queremos os objetos de volta, mas estamos mais que disponíveis para, dentro da nossa comunidade, termos pessoas a criar novos objetos e novos conteúdos mais relevantes no ponto de vista da reconciliação para o museu. E foi isso que aconteceu. Passado uns anos, com a aprovação do comitê, digamos assim, que gera o museu, claramente foram aprovados, sim, isto é o caminho para tomarmos, e atualmente eles já estão em negociações com outros grupos para o qual há proveniência. De facto, quando foi a cerimónia de assinatura do equivalente ao native title para o grupo Dja Dja Wurrung, um dos pontos altos da cerimónia foi, de facto, a exibição e o retorno de 2 dos objetos, os 2 primeiros, mas entretanto já os restantes 15 objetos foram devolvidos. Portanto, eu tenho muitos mais slides que focam mais no aspecto da arqueologia e não tanto da investigação histórica, mas eu pensei que seria interessante mostrar o que é que a investigação histórica também é relevante, não só do ponto de vista da proteção arqueológica de locais muito significativos e importantes para as comunidades, portanto, e numa escala de 0 a 100, as zonas de enterramento são consideradas 99, 100 para os traditional owners. São as zonas que, de maneira nenhuma, eles querem afetadas, destruídas, pelo que qualquer tipo de investigação que seja feita que ajude à identificação destas zonas é claramente um grande auxílio do ponto de vista social para o seu bem-estar.
Tradicionalmente, e isto foi a informação que eu fui aprendendo ao longo destes anos, portanto, nós temos muita informação que podemos aprender em livros, em investigação que nós estamos habituados a fazer em todo o mundo, mas a principal aprendizagem que nós temos é quando, ao fim de um dia de prospecção, nos sentamos à luz e ao calor de uma lareira e começamos a ouvir e a aprender dos elders. E começamos a perceber a importância do território, da paisagem, da interconexão entre partes, digamos assim, mais permanentes da paisagem, partes que não mudam com as alterações climáticas, e a sua relação muito íntima com as creation stories e com as songlines. Portanto, um dos aspectos mais importantes para mim que eu aprendi ao longo destes 15 anos, e que vou ser honesto, antes de vir para cá, nunca sequer me tinha passado pela ideia, é quão recuada no tempo a informação é possível, a informação sobre eventos passados, eventos de escala geofísica importante, é retida na tradição oral, ao contrário da tradição escrita. Portanto, a tradição escrita, nós estamos tão habituados à tradição escrita que se recuamos até à origem da escrita, não sabemos nada do que está para trás. Aqui há histórias e há tradição oral que nos permite descrever paisagens tão antigas como paisagens com 10 mil anos. Informação que foi mantida, e que foi mantida não necessariamente por histórias específicas ou histórias contadas, mas por canções, por músicas, por danças. Portanto, toda, digamos assim, entre a paisagem e o território, que é como se fosse uma escola, é um pretexto. Nós estamos habituados à nossa educação, uma sala, umas cadeiras, e falamos, contamos histórias aos nossos alunos, mostramos umas imagens, agora na altura mostrávamos uns slides, ou fazíamos uns desenhos no quadro, ou agora usamos PowerPoint, ou indicamos uns sites para eles verem nos telemóveis, mas tradicionalmente o que havia era uma paisagem, ou uma árvore, ou uma planta, e havia uma história com um moral para ser contado, e esse moral muitas vezes tinha a ver com sobrevivência. Como é que nós sobrevivemos no mundo? O que é que nós temos que fazer? Quais é que são as plantas que nos fazem bem? Quais é que são as plantas que nos fazem mal? Quais são os animais que nos fazem bem? Quais são os animais que nos fazem mal? E nós começamos a ouvir algumas destas creation stories e percebemos que algumas delas só podiam ser contadas em determinadas, e se estamos sentados num determinado sítio no território. Portanto, esse sítio adquire uma importância imaterial, porque é um sítio que pode não ter nenhum vestígio arqueológico, não ser nada de especial, mas é o sítio é o melhor sítio onde uma história com uma moral importante para a sobrevivência destes grupos, enquanto grupos sociais, era contada tradicionalmente. E, portanto... Francisco, eu não sei se quer continuar muito, eu sei que é super interessante, mas dar um pouco de tempo também para os colegas colocar algumas questões, talvez, não? Eu fico por aqui. Estamos a aproximar da meia-noite. Não sei, eu acho que, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa para completar, mas para dar um pouco a oportunidade aos colegas. Ora, vou tentar voltar à apresentação, esperem só um momento. Já deixei de fazer o sharing? Sim. Portanto, a principal lição e aprendizagem que eu tive até agora, e claramente, é que muito aconteceu e ainda acontece de negativo em nome da ciência, ou que alguns burocratas consideram ciência, e é curioso porque as decisões do governo
a nível dos standards, do que é que deve ser ou que é ou não considerado cultura e património aborígene, é baseada em muito pouca consultation, digamos assim, não só com as comunidades aborígenes, mas também com a comunidade da academia. Portanto, as pessoas que de facto gostam de arqueologia e de antropologia e a fazem do ponto de vista profissional nas universidades, também não estão nada de acordo com o sistema, mas o poder delas estaria na educação dos futuros arqueólogos que vão para o campo. Infelizmente, há um certo desconecto porque não há, de facto, essa autoavaliação e, do ponto de vista governamental, a autoavaliação é uma coisa que não existe. Dizem sempre que está sempre tudo bem. Eu fico por aqui. Obrigado pela vossa paciência. Não, obrigado. Nós estaremos aqui toda a noite, só que começa a ser quase... São 11h30 cá. E temos de dar a oportunidade a nós para colocar questões, porque é desta excepcional comunicação, porque é lógico, para mim que tenho que trabalhar com património imaterial, é de facto ouvir contar estas histórias e algumas destas tensões comunitárias que eu já vejo também em trabalho de campo quanto antropólogo, ou seja, aquilo que se passa com os aborígenes passa-se até com pessoas, comunidades muito próximas de nós, não é? E os mesmos sistemas, as mesmas metodologias poderão ser utilizadas. E mesmo esta questão, é interessante que vou ver depois um dia falar com o Francisco, porque há um grupo no CRIA, do Centro de Investigação aqui da Antropologia em Portugal, que trabalha sobre as restituições. Criou-se um grupo mesmo, que é um projeto mesmo muito importante para o CRIA, que é o Centro de Investigação em Rede aqui da Antropologia em Portugal, e há um grupo que está a trabalhar só sobre restituição e seria interessante ouvir o Francisco falar sobre isto, não é? Por outro lado, a pergunta que eu gostava de colocar era o seguinte, para além destas coisas que me tocaram muito e porque sinto todos os dias também essa questão que eu trabalho por aqui no Museu do Sargasso, por exemplo, e eu coloquei a base da investigação de paisagens do Sargasso, não tanto o Sargasso, mas as paisagens e os locais, cada vez mais, ainda ontem tivemos uma sessão dentro de um bosque, não é? E a importância que isso tem, parecia que não tinha nada a ver com o Sargasso, mas tinha, e de facto o museu, quase um ecomuseu, ou aquilo que eu chamo um museu oikos, museu casa, que é o conceito do artigo que eu escrevi dentro do conceito de museu oikos. Mas a pergunta que eu gostava de dizer é o seguinte: parece que a passagem do Francisco por estes sítios traz esta inovação da proximidade com as comunidades, de uma arqueologia que é uma diferente metodologia de aproximação, de buscar o fundamento histórico e depois à procura das paisagens, das pessoas e da restituição e dar essa autoestima e essa qualidade de vida. O que eu coloco a pergunta é esta, Francisco, no resto da Austrália, porque me parece que aquele racismo, aquela menorização, o desconhecimento suposto, não é, sobre os aborígenes se mantém, ou seja, vimos eventos do século XIX, ficamos chocados, hoje com a nossa mentalidade, mas parece que depois de superar esse racismo, essa desprezo até pelos restos dos esqueletos, das cabeças e dos crânios, que foi típico do final do século XIX para princípios do século XX, parece que ainda hoje há um desconhecimento, um mero registro ao longo, com muita graça posto aqui, aqueles 50 metros ao lado do rio, não é? Os outros Estados estão a aproveitar aquilo que o Francisco e outros estão a fazer, ou esse trabalho é mesmo inovador e ainda estás numa fase de grande iniciativa? Digamos assim, é inovador no contexto da comunidade científica. Não é, há outras pessoas a fazer semelhantes, mas por uma razão muito simples, porque decidiram isto assim não vai lá e vamos começar a ouvir as pessoas, vamos começar a ouvir os grupos, de facto, não é? Porque não é novidade nenhuma. Portanto, é só uma questão de começar a ouvir. Portanto, e as coisas estão a mudar, de facto. Há mais e mais as pessoas estão-se a perceber que os sistemas de conhecimento a que nós estamos habituados do ponto de vista ocidental, digamos assim, ou são sistemas de compartimentação. Portanto, se eu sou o arqueólogo que trabalha pedra lascada e remontagens, não sou o arqueólogo que trabalha cerâmica, ou não sou o arqueólogo que trabalha arte rupestre. Portanto, para uma concepção de First Nations, é uma concepção muito mais
conjunta e holística da realidade do mundo e da vida. Portanto, não raramente eu estou a trabalhar com elas que estão a olhar para os artefactos. Este é daquele tipo de artefactos que nós, de facto, sim, parece, do ponto de vista tipológico, chamaria uma lasca retocada, mas na realidade não é uma lasca retocada. Isto é um artefacto que tem, de facto, um valor muito importante do ponto de vista espiritual e significativo, porque isto é uma lasca de circuncisão, não é uma lasca qualquer. Mas ao mesmo tempo, tipo, passado 5 minutos depois, vem uma criança com um animal ou um resto que foi descoberto no lago orgânico, e o mesmo Elder deixa de lado o artefacto e, espera lá, algo está a acontecer do ponto de vista climático, porque este tipo de objeto não é normal. Portanto, nós estarmos a fazer prospecção à procura de artefactos ao longo do deserto, ou das áreas semidesérticas da Austrália do Oeste, e um dos nossos acompanhantes, vou só aqui, e volta passado 5 minutos com frutos, ou bagas, ou experimenta este. Olha, este é bom para esta maleita, este é bom para aquela doença. Esta vegetação aqui, na realidade, está provado que já curou 5 ou 6 tipos diferentes de cancro. Mas como o governo não quer que nós comercializemos, porque isso ia nos dar vantagens, declarou-a como venenosa. Então, há uma planta que já houve farmacêuticas alemãs que foram a determinados sítios para tentarem comercializar ou ver maneira de reproduzir. O problema é que não se reproduz fora daquele local. Portanto, é uma planta que tem um grande valor antropológico para estas comunidades. Portanto, mas estas comunidades sabem que o que é preciso processar esta planta, e portanto, basicamente é um chá, mas que está provado que auxilia em 5 ou 6 diferentes tipos de cancro, mas o governo, como não quer, de facto, potenciar o desenvolvimento e o bem-estar destas comunidades, considera oficialmente que são plantas venenosas. Portanto, do ponto de vista da investigação, as coisas estão a mudar porque as pessoas estão a ouvir, e um dos casos mais prementes, de repente as pessoas perceberam-se, espera lá, se calhar a maneira como as comunidades aborígenes gerem o território e gerem o risco de fogos florestais através das queimadas em mosaico é uma maneira inteligente de gerir o território. Uhum. Em relação a essa questão, por exemplo, dos medicamentos, há um exemplo de um antropólogo no Kalahari apanhou uma planta que tinha um efeito medicinal extraordinário e partilhou com um colega americano, aquele americano, e de facto foi sintetizado, e depois havia houve royalties para essa comunidade do Kalahari. Ou seja, é interessante como é que, por vezes, uma descoberta dessas, um potencial disso, né, do desenvolvimento dessas pessoas, que é bem possível, não é? Eu não sei se alguém quer colocar mais uma questão ao Francisco. Eu vi aqui uma mão no ar, não sei quem era. Agora já não sei quem era. Quem quiser liga o micro e faça uma questão ao Francisco, faça favor. Eu não vou pôr nenhuma questão pela simples razão de que posso depois escrever-lhe, para não estar agora aqui a começar a falar muito. Apenas quero agradecer e achar que devo dizer que esta foi uma das boas comunicações, para não dizer uma das melhores comunicações que nós tivemos aqui, nesta nossa atividade. Michael, Francisco, muito obrigado. Eu já não sei, se tu já fizeste... Desculpa, estava-me aqui a tentar lembrar que tu vais fazer, ou já fizeste, agora não estou lembrado, peço desculpa, também estou cansado, passei o dia a trabalhar desde cedo, vou amanhã fazer um curso. A questão é, na ADCAP, sobre ainda estou a fazer. Vais fazer? Lá para o fim do ano, sim. Pronto, é outra oportunidade também para te vermos. E entretanto vou-te fazer uma série de perguntas, porque eu não quero ocupar tempo. Obrigado, muitíssimo obrigado, foi ótimo. Obrigado pela vossa paciência. Paciência não. Não, obrigadíssimo.
Pronto, se não houver mais questões, se não houver questões para... O interesse foi muito grande, se as pessoas querem ir buscar exato, tu vais trabalhar isto hoje, não é? Mas eu vou parar aqui a gravação.